Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? No vídeo de hoje eu vou analisar uma declaração do Papa Francisco que gerou muita polêmica entre os cristãos e explorar um dos principais desafios encontrados pelos cristãos, que é o problema do exclusivismo de Cristo. Em 16 de setembro de 2024, chegou ao fim aquela que foi considerada a maior viagem apostólica do Papa Francisco, o Papa da Igreja Vaticana. Ao fim dessa viagem, o Papa foi até Singapura e promoveu um encontro interreligioso com cerca de 600 jovens em idade escolar. Vale lembrar que Singapura é o país com maior diversidade religiosa do mundo, cerca de 18% da população de Singapura é cristã. Para esses jovens, o Papa havia preparado um discurso, mas ele improvisou ali na hora e falou: todas as religiões são um caminho para Deus. E foi essa declaração que gerou bastante polêmica entre os cristãos. Muitos jovens que estavam ali ouvindo o que o Papa estava dizendo ficaram muito felizes e aplaudiram o que ele havia dito. A fala do Papa é uma fala reconfortante, mas ela gera problemas de ordem filosófica e de ordem teológica. Agora dá uma olhadinha de como essa declaração do Papa é diferente da declaração de Jesus em João 14. Pelo contexto, nós sabemos que Jesus também estava tentando confortar os seus discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E logo em seguida ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, seja sincero comigo, você acha que essas palavras de Jesus realmente trazem conforto? Muitas pessoas ficaram felizes, se sentiram confortáveis com a palavra do Papa, mas e as palavras de Jesus? Se a gente analisar bem o que Jesus está dizendo, parece que ele está falando assim: ou é através de mim que você vem até o Pai, ou de ninguém. Então eu acho que não é muito difícil a gente concluir que as palavras do Papa são mais fáceis de ouvir e até mais fáceis de dizer do que as palavras de Jesus. Mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo não é sobre o que é mais confortável de se ouvir, de dizer, mas o que é a verdade. A resposta do Papa é mais uma forma de encarar um problema que é colocado diante da fé cristã, que é chamado de problema do exclusivismo de Cristo. Vamos dar um passo atrás e vamos entender qual que é a questão do exclusivismo cristão. A questão é que essa declaração de Jesus em João 14, de 1 a 6 e em outras passagens geraram questões se Jesus Cristo é realmente o único meio para a salvação, para livrar as pessoas da condenação eterna. E na teologia se fala de três posições principais a respeito dessa questão. Uma é a visão pluralista. Essa visão vai defender que todas as religiões falam a mesma verdade, que são caminhos diferentes que levam para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo. E essa parece ser a ideia defendida pelo Papa ali em Singapura. Tem também o inclusivismo. A visão inclusivista vai defender que a salvação é somente através de Jesus Cristo, mas eles defendem também a ideia de que algumas pessoas podem ser salvas sem saber ou sem conhecer a respeito do cristianismo. E a terceira ideia é a exclusivista, que vai defender que o cristianismo é a única religião verdadeira, que apenas aqueles que seguem Jesus podem alcançar a salvação. Agora, quando a gente está falando de diálogo interreligioso, a gente pode se deparar praticamente com duas opções: a pluralista e a exclusivista. O pluralismo vai falar, assim como o Papa, que todas as religiões levam a Deus, e a exclusivista vai falar que Jesus é o único caminho. Agora, por que essa ideia exclusivista gera um problema? Porque muitas pessoas de outras religiões não gostam de ouvir essa ideia de que Jesus é o único caminho para Deus, ou de que o cristianismo é a única religião verdadeira. Até mesmo muitos dos nossos amigos ateus não gostam dessa ideia. Talvez se você apresentar para um ateu que Jesus é o único caminho para Deus, ele ache essa ideia muito ruim. E isso é estranho porque, teoricamente, um ateu não deveria se preocupar muito com questões de religião, divindade, afinal de contas, para um ateu não existe o divino, não existe o sobrenatural, só existe o mundo material. Então, conversa sobre ser caminho para Deus deveria ser um nonsense para um ateu, mas muitos se sentem ofendidos com essa ideia. Inclusive, o famoso filósofo ateu Bertrand Russell, que já faleceu, ele foi um dos grandes militantes do ateísmo do século passado, ele chegou a dizer naquele famoso artigo dele, Porque
Porque Não Sou Cristão, ele disse o seguinte, que a afirmação exclusiva de Cristo é razão suficiente para rejeitar o cristianismo por completo. Olha, e pra gente ser misericordioso com os nossos amigos ateus e com os nossos amigos de outras religiões, até a Bíblia entende que essa mensagem é um pouco difícil de ser aceita. Em 1 Pedro 2, versículo 8, Jesus é descrito como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, para muitas pessoas, a identidade de Jesus, as obras de Jesus e o que Jesus disse são realmente pedra de tropeço, são realmente ofensivas. E essa exclusividade de Cristo não incomoda somente os nossos amigos que são ateus ou que são de outras religiões. Os cristãos, existem muitos cristãos que estão também incomodados com essa ideia. Quem mostrou isso pra gente foi o Barna Group, que é um grupo de pesquisas nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa entre cristãos que se definiam como pessoas nascidas de novo, e apesar dessa convicção pessoal, 25% das pessoas consultadas nessa pesquisa declararam que todas as pessoas serão eventualmente salvas, independente da religião que essas pessoas sigam, porque eles acreditam que as religiões ensinam as mesmas lições. Isso é bem parecido com o que o Papa disse. Então vocês viram que o problema do exclusivismo de Cristo alcança não somente ateus, como pessoas de outras religiões e até muitos cristãos. Agora, em contrapartida, eu quero defender para vocês aqui por que na verdade o exclusivismo cristão não é um problema. Bem, como vocês sabem, nesse canal aqui eu apresento para vocês no que os cristãos creem e por que faz sentido crer. E a minha defesa aqui é que na verdade a ideia de que todos os caminhos levam a Deus é uma ideia falsa e gera um problema tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista teológico. Por mais difícil que seja aceitar isso, todas as religiões ou todas as cosmovisões não levam a gente até o topo da montanha. Por mais sinceras e genuínas que sejam essas religiões e essas cosmovisões. Isso não é porque eu quero, isso é porque o próprio Jesus disse isso. Porque nós cristãos cremos nas palavras de Jesus, muitas vezes nós somos taxados de exclusivistas, de arrogantes, de intolerantes, de preconceituosos, de pessoas com mente fechada. E às vezes nós nos calamos diante dessas acusações, ou porque nós não sabemos como responder, ou porque nós nos sentimos intimidados mesmo de nos posicionar diante dessa questão que é colocada pra gente. Só que eu quero que você guarde uma coisa. Não é intolerante nem arrogante acreditar que Jesus é o único caminho. E a grande questão sobre esse assunto do exclusivismo não é se é ofensivo dizer que Jesus é o único caminho, mas sim se é verdade dizer que Jesus é o único caminho. E eu sei, anunciar por aí que nós estamos em pecado, nós precisamos nos arrepender, que Jesus é o único caminho, são notícias difíceis da gente dar para as pessoas, são diagnósticos muito difíceis. E claro, seria muito mais fácil pregar uma salvação universal onde todas as religiões, todas as cosmovisões levam até Deus, levam as pessoas a conhecer a Deus, a viver uma vida eterna com Deus. Porque assim todas as pessoas se sentiriam confortáveis nas religiões e cosmovisões que elas têm. Mas o fato de que algo é incômodo não significa que esse algo é falso. Uma coisa não passa a ser mentira só porque a gente não gosta de ouvir aquilo. Da mesma forma, algo não passa a ser verdade só porque é mais confortável ouvir isso. E toda pessoa deve se perguntar e buscar respostas para isso. Será que existe realmente um único caminho para Deus? Se existe, qual é esse caminho e por que existe só um caminho? A minha resposta é que a ideia de que todas as religiões são caminhos para Deus é falsa, simplesmente porque as diversas religiões têm visões concorrentes a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito da morte e até mesmo a respeito de Jesus Cristo. E eu acredito que Jesus é o único caminho porque Jesus foi o único que resolveu o nosso problema. Mas essa resposta merece todo um desenvolvimento que eu vou trazer para vocês em outros vídeos. Por hora, eu fico feliz que você tenha chegado até aqui nesse vídeo. Espero que você tenha entendido como que a fala do Papa Francisco contradiz, é contrária à fala de Jesus e por que o exclusivismo de Cristo é um problema para alguns, mas que o fato de ser problema para alguns não torna o que Jesus falou uma mentira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui uma sugestão de vídeos sobre Jesus Cristo para você seguir aprendendo mais a respeito de defesa da fé de Jesus Cristo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.